Bom dia. Hoje decidimos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver como é que corre. Alguma coisa corra mal, o Rodolfo continua a pregação. Hoje nós vamos falar muito sobre bagagens, vamos falar muito sobre mudanças, vamos falar muito sobre residência. Alguns anos atrás, mudei-me para a casa onde eu vivo atualmente, há cerca de 5, 6 anos atrás. E nós combinámos com o nosso antigo senhorio sair de casa a uma certa altura, então ele arranjou o novo inquilino. Mas as obras da casa demoraram mais do que nós estávamos à espera. E vocês já devem estar a perceber o que é que aconteceu. Nós tivemos que ir viver para a nossa nova casa sem as obras estarem concluídas. Durante o mês tivemos que dormir no colchão da sala. Não podíamos cozinhar em casa. A nossa roupa não podia ser arrumada em armários. Basicamente, nós demos uma nova vida à expressão acampar dentro de casa. Durante aquele tempo, eu tive a sensação de que eu tinha um teto, mas não tinha uma residência. Sabia que brevemente iria ter o meu lar, mas sentia que aquela ainda não era a minha casa. Este foi um período em que eu andava extremamente ansioso. Eu queria estar no meu lar. Eu queria um espaço que eu pudesse chamar casa. Todas as outras casas onde eu comia, onde eu tomava banho, eram lar dos outros. Mas não era o meu lar. Eu haveria de ter o meu em breve. Eu via as obras a serem feitas, eu via uma luz ao fundo do túnel. Mas, por enquanto, eu tinha apenas um teto. Hoje nós vamos falar de um grupo de pessoas que, durante uma boa parte da sua vida, viveram com este tipo de sentimento. Eles estavam a viver no lar de alguém, mas ainda aguardavam pelo seu. Estas pessoas podiam ter aproveitado a hospitalidade no lar dos outros. Podiam ter feito do lar dos outros o seu próprio lar. Havia espaço para isso. Mas pela fé, estas pessoas decidiram ser peregrinos. Eu gostaria que pudessem abrir em Hebreus 11. Hebreus 11, e nós vamos ler do versículo 13 até ao versículo 14. Do 13 até ao 16. Ok, eu vou ler então do 13 até ao 16. Todas estas pessoas morreram na fé, sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida. Viram-nos de longe e alegraram-se com elas, pois afirmavam que eram estrangeiros e que estavam só de passagem aqui na terra. Quem assim fala, mostra claramente que anda à procura de uma pátria. Se estivessem com saudades da terra de onde tinham saído, voltavam para lá. Mas eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus lhes preparou uma cidade, mostrando assim que não se envergonha de ser chamado seu Deus. E vamos agora para o capítulo a seguir, no capítulo 12 de Hebreus. E vamos ler então os versículos 1 e 2. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. E perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Eu nunca fiz nenhuma peregrinação. Mas imagino que em longas caminhadas, uma das maiores tentações de um peregrino seja estabelecer-se em qualquer sítio onde lhe oferecem hospedagem. Pelo menos seria a minha tentação. Quando a caminhada é longa e existe a hipótese de permanecer num lugar, é normal que um peregrino pense 2 vezes antes de continuar a sua caminhada.
E este texto de Hebreus 11 mostra-nos uma série de pessoas que também tiveram esta possibilidade. No entanto, o texto mostra-nos que estas pessoas receberam a promessa de um novo lar e, pela fé, elas decidiram ser peregrinas em vez de se estabelecerem aqui neste mundo. O texto diz que estas pessoas afirmavam que eram estrangeiros e que só estavam aqui de passagem. Ser estrangeiro ou peregrino neste mundo não significa que nós vamos construir um mosteiro e vamos todos viver lá para dentro à espera que a vida passe. Ser peregrino não significa que nós vamos desaparecer do mundo, que vamos fugir das pessoas, mas neste âmbito significa saber que nós temos uma missão num lar que não é o nosso. Eu gostaria de fazer convosco um pequeno exercício. Eu vou pedir que alguém muito jeitoso e cauteloso consiga trazer aquela mesa para aqui. Podem tirar primeiro as coisas para não acontecer nenhuma desgraça. Ok, tá bom. Ok, para este exercício eu pedi a ajuda da Catarina. Nós já tínhamos falado antecipadamente. E aquilo que eu vou pedir à Catarina é que ela pegue nesta esponja e mergulhe a esponja dentro da água. E que esprema aqui. Quando nós vamos para o mundo sem termos uma mentalidade de peregrinos, aquilo que acontece é que nós absorvemos tudo aquilo que o mundo tem para dar. Mas eu vou pedir à Catarina para fazer agora um exercício diferente, que pegue naquela outra esponja e que mergulhe na água e que aperte. Ou seja, aquilo que nós estamos a ver é que a água está a mudar de cor. Quando nós... A água está a mudar de cor. Pela fé vocês acreditam nisso. Quando nós temos uma mentalidade de peregrinos, nós entramos no mundo, nós não fugimos do mundo, mas nós entramos no mundo não para absorver o que o mundo tem para dar, mas para fazer uma diferença. Obrigado. Em João 20, 21, diz que assim como Jesus foi enviado por Deus, Pai, Ele também nos enviou. Deus enviou-nos para mergulhar no mundo. E em Jesus nós temos a melhor definição e o melhor conceito do que é ser peregrino. Viver como peregrinos não significa que nós vamos desprezar a nossa família. Não significa que nós vamos desprezar o nosso trabalho. Não significa que nós vamos desprezar os nossos relacionamentos. Quer dizer que em todas estas áreas da minha vida, eu pergunto o que é que Deus quer fazer em mim e através de mim em cada uma destas áreas. Basicamente é viver como Jesus viveu em cada uma destas vertentes. Para deixar de fazer deste mundo o nosso lar, é necessário adquirir uma nova mentalidade. Por mais espetacular que seja viver aqui, nós não nos podemos esquecer que este mundo não é a nossa pátria. Este mundo não é o nosso lar. Pela fé, nós somos peregrinos. É verdade. Pela fé nós somos peregrinos. E essa nossa identidade de peregrinos, na verdade, é um anseio profundo do nosso ser de voltar para Deus, de voltar à casa do Pai, à pátria celestial, como nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Na verdade, desde a expulsão do Éden, o ser humano foi expulso por causa do pecado, o ser humano busca, de alguma forma, algo que foi perdido.
Ele está em busca de alguma coisa, ele está errante, sem orientação clara, sem noção do que quer, sem destino certo, sem esperança. Mas ele tem esse anseio por alguma coisa que ele nem sabe definir. Mas é exatamente essas saudades da casa do Pai, saudades do jardim. Todo ser humano, tudo na nossa vida, na verdade aponta para isso, para essa necessidade profunda, para esse anseio de voltar para a casa do Pai, de ir para a pátria celestial. Então, desde Abraão, que nós vemos esta peregrinação acontecer, já agora sob a orientação de Deus. Não é mais um errante que não sabe para onde vai, o que lhe espera, mas é alguém que tem a orientação de Deus e que está a seguir a orientação clara do Senhor. É um peregrino. O povo de Deus no deserto era um povo peregrino. Estava a seguir a orientação de Deus rumo a tal terra prometida, rumo a essa pátria celestial representada ainda em alguma proporção pela terra prometida. O povo, já na terra prometida, fazia peregrinações a Jerusalém. Inclusivamente, Jesus e sua família faziam peregrinações regularmente a Jerusalém, especialmente nas festas, particularmente na festa da Páscoa. Há um salmo interessante aqui, o Salmo 84, ele representa claramente o desejo e a alegria dos judeus de poderem ir como peregrinos a Jerusalém, onde estava a casa do Senhor, o templo, o altar. E eu gostaria de ler o Salmo 84, que mostra exatamente esse desejo e essa expressão. Vamos abrir a Bíblia comigo. Há um cântico muito antigo, é do meu tempo, quando eu iniciei na peregrinação, que canta exatamente este salmo. Mas eu vou ler e depois vou pedir para colocar essa música, só para termos a nossa atenção. Está em brasileirês, mas vocês entendem. Olha o que o Salmo 84 diz. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, ou seja, há problemas no caminho, o vale de Baca era um lugar árido, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ele está a relatar a alegria de ser peregrino, de ir para a casa do Senhor. Vamos ouvir essa música e fiquem com o salmo aberto. Inclusive, ele fala um pouquinho mais para frente de que é melhor um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Ele está a mostrar esse anseio de estar na casa do Pai, que nada mais é de um anseio ainda maior de viver na pátria celestial relatada no texto de Hebreus. Vamos ouvir essa música 2 minutinhos, assim a gente descansa desse peso aqui nas costas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois essa música que canta esse salmo é exatamente essa a expressão da nossa identidade de peregrinos. Só vamos ficar satisfeitos quando encontrarmos a casa do Senhor, quando estivermos na pátria celestial, representada aqui pelas peregrinações ao longo da história do povo de Deus. Eu não pedi para o grupo de louvor cantar essa música, porque eu lembrei dela ontem à noite, já não dava mais para pedir, mas é uma música do Guilherme Kerry e do Zé Camargo, e é uma música muito especial na medida em que ela canta exatamente essa nossa identidade de peregrino. O filho pródigo no Novo Testamento, e todos nós o somos, estava a fazer o caminho de volta à casa do Pai. Ele saiu errante e voltou numa peregrinação de volta à casa do Pai. E todos nós, de certa forma, estamos a fazer esse mesmo caminho. Erramos, pecamos, mas somos perdoados, descobrimos o amor do Senhor na cruz e podemos fazer, então, esse caminho de volta aos braços, à casa do Pai. E esse caminho só estará completo quando nós estivermos com Ele e passarmos toda a eternidade com Ele na pátria celestial que foi lida aqui no livro de Hebreus. Então, temos que ter essa consciência que somos peregrinos, e Pedro disse muito bem sobre esse assunto, que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. A nossa vida aqui é rápida, é passageira, diante de toda a eternidade que nos está proposta em Cristo. Então, vamos caminhar para isso. A peregrinação, o ser peregrino, é mais do que ir de vez em quando a um lugar
considerado sagrado. Representa, na verdade, um modo de viver, um estilo de vida, conscientemente a aguardar a pátria celestial, sendo responsáveis, como Pedro já disse, pois estamos neste mundo, apesar de não pertencermos a ele. Esse modo de viver é caracterizado por movimentos da alma, de uma alma sedenta. E nós ouvimos aqui, lemos, que a minha alma suspira, a minha alma desfalece. É exatamente isso. Essa é a peregrinação interior. Essa é a dinâmica da nossa alma na direção de Deus. O Salmo 42 também diz isso, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essa é a pergunta. Ou seja, há um anseio, a nossa alma quer estar na nossa pátria celestial e viver para sempre com o Senhor. É a volta àquilo que perdemos, ao Éden. É a volta àquela condição ideal. Ou seja, a peregrinação é uma jornada interior da alma e ela é assistida pelo Espírito Santo. Não é uma jornada ou caminhada solitária. Sempre é o povo de Deus que caminha em conjunto. Nós vemos isso, acabamos de ver isso. É o povo de Deus que ia junto para Jerusalém. É a igreja agora, juntos, que está a caminhar para a casa celestial, com uma missão. Claro, mostrar aos outros que a busca, a sede da alma do ser humano só será satisfeita em Jesus Cristo. Então, vamos novamente reconhecer e dar vazão a este profundo anseio das nossas almas. Qualquer peregrino experiente sabe que numa longa caminhada convém apenas levar o básico. Quanto mais peso um peregrino levar às costas, mais dificuldade ele vai ter em completar, em prosseguir a sua caminhada. Isto parece ser uma coisa óbvia, mas muitas vezes nós negligenciamos esta verdade, este facto. Em Hebreus 12:1 observamos que é urgente libertar-nos do pecado. O texto mostra-nos que o facto de nós insistirmos no pecado tem o mesmo efeito que nós colocarmos um monte de pedras na mala de um caminhante. E aqui o texto não diferencia o tipo de pecado. O que o texto diz é que todos os pecados não confessados diante de Deus têm este efeito. E a Bíblia divide a tentação em 3 possíveis origens. A tentação não é pecado, é um convite a pecar. Mas a Bíblia divide a tentação em 3 possíveis origens. A primeira origem são os nossos próprios desejos. A segunda origem tem a ver com o diabo. E a terceira origem tem a ver com os valores que regem a nossa sociedade. E a Bíblia diz e mostra-nos como lutar contra a tentação nestas 3 vertentes. Quanto aos nossos desejos, muitas vezes os nossos desejos podem estar em desacordo em relação à vontade e à palavra de Deus. Isto acontece porque todos nós temos uma inclinação para pecar. E a estratégia que a Bíblia nos sugere neste tipo de tentação é simples. É fugir. É necessário fugir da situação. Às vezes precisamos nos afastar das pessoas que nos estão a incentivar a pecar. Um exemplo clássico foi o exemplo de José, uma personagem da Bíblia que estava no Egito. Ele estava a ser seduzido por uma mulher de um outro homem, a mulher de Potifar. E ele sabia claramente que Deus não queria que ele se envolvesse com aquela mulher, porque aquela mulher não era a mulher de José, era a mulher de um outro homem. E quando José se viu numa situação encostado à parede, o que é que ele fez? Pediu a esta senhora para se ajoelhar e orarem juntos na cama à espera que a tentação desaparecesse. Ele fugiu. Ele cortou o mal pela raiz. Como o Rodolfo explicou na semana passada, a nossa sociedade encontra-se embalada nos braços do diabo. E por isso grande parte dos valores, das crenças, das práticas são contraditórias àquilo que a Bíblia nos ensina. Existem muitas coisas que a nossa sociedade nos oferece, que no início parecem ser coisas boas, mas que ao longo do tempo facilmente nos desviam do foco. E o Rodolfo ele vai aprofundar este assunto, por isso, vais, né?
O Rodolfo vai aprofundar este assunto, por isso eu não vou esticar muito. Acho que eu já introduzi o tópico. Mas eu gostaria apenas de acrescentar que a sugestão que a Bíblia nos dá para resistirmos a estas tentações é aprofundarmos a nossa relação com Deus. E por fim, temos o diabo que muitas vezes tenta colocar dúvidas na nossa mente. E estas dúvidas podem ser acerca da bondade de Deus. Podem ser dúvidas acerca da veracidade da Bíblia, se a Bíblia é verdadeira ou é falsa, se as promessas que ali encontramos podemos confiar nelas ou não. E muitas vezes nós negligenciamos os ataques sorrateiros do diabo. Pensamos que são coisas da nossa cabeça. Pensamos que há uma fase em que nós estamos mais em baixo. Mas a estratégia que a Bíblia nos dá é responder com a própria Bíblia. E aqui nós temos que aprender a memorizar alguns versículos bíblicos. A Bíblia diz: sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós caímos no pecado, porque vamos cair, seja ele qual for, é urgente nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. A Bíblia mostra-nos que enquanto o pecado não for confessado, vai ser como pedras nas nossas costas. A promessa que temos é que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a promessa não acaba aqui. É que Deus é fiel e justo para purificar-nos dos nossos pecados. Deus tem poder para transformar a nossa vida. Esta é uma promessa que nós não nos podemos esquecer ao longo da nossa caminhada como peregrinos. Sim, e além de nos livrarmos do peso do pecado, o texto de Hebreus 12, 1 e 2 diz que, além do pecado em si, há peso que pode atrapalhar a nossa peregrinação, a nossa jornada, a nossa caminhada. Até mesmo coisas legítimas podem atrapalhar a nossa caminhada rumo à comunhão e rumo com Deus e com os outros e rumo à obediência a Deus. A mochila pode ficar pesada. É difícil andar com peso. Nós não aguentamos, não vamos muito longe. Então, para além de nos livrarmos do pecado, sem dúvida a nossa peregrinação é a chance que temos, e vamos aprendendo isso à medida que caminhamos, porque o peso vai aumentando, é a chance que temos de nos livrarmos de tudo que realmente não precisamos. É um pouco contracultural, ou totalmente contracultural. Na verdade, é ter uma vida mais simples. Como é difícil, não? É difícil. É difícil. A nossa sociedade nos dá outros valores, como Pedro já disse. Mas cada um deve fazer uma avaliação honesta, à luz da palavra, e ao ouvir o Espírito Santo, do peso que carrega na sua peregrinação. Qual a bagagem que é essencial e qual a não é essencial eu levar durante a minha caminhada para a Pátria Celestial? Qual é a bagagem que pesa, que atrapalha, que cansa, que impede avançar, que impede obedecer? Pode ser algo material, querer acumular bens, pode ser dinheiro, pode ser algo de natureza emocional, uma bagagem emocional que não nos livramos. E para falar do cuidado do coração, no próximo domingo esse tema será abordado. Ou podem ser apenas ilusões, pode ser questões financeiras, dívidas, relacionamentos mal resolvidos, enfim. Nós nos metemos em tudo isso. Nos metemos em tudo isso e a bagagem vai ficando pesada. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na bagagem. Ixi, vamos ver se atrapalha o que eu tenho aqui. Se é essencial ou não. Bom, isso aqui parece que é essencial, não, para a caminhada? Ixi, era bem, hein? O que mais que eu tenho aqui? Olha, isso aqui é... Olha, isso é valioso. Prata. Pesa bastante, hein? Será que eu preciso levar isso ou isso vai só pesar ao longo do caminho? Vai atrapalhar? Olha, uma Bíblia, sem dúvida, faz parte, tem que estar na caminhada. O que mais que eu tenho aqui? Oh! Não sei. São os afetos. Quem pôs esse ursinho aqui? Olha, são bens materiais. Pô, preciso levar isso aqui? Isso é pesado, né?
Nem sei o que é isso, é um vaso? Remédios eu preciso. Mas significa uma bagagem, dor, sei lá o quê. Enfim, nós precisamos verificar como é que estamos a caminhar. O que prende o teu coração? Lembram do homem rico, quando Jesus disse para ele, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e siga-me. Ele foi embora triste, porque estava preso a essas coisas. Não conseguiu ser um peregrino, seguidor de Jesus Cristo. E, na verdade, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Precisamos fazer uma avaliação honesta do que carregamos na nossa bagagem. E Jesus nos ensina a ter uma vida simples. Ele nem tinha onde reclinar a cabeça. Ele ensinou que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Ele, nesse aspecto, ele estava a falar contra a ganância, contra o acumular. E se nós acumulamos, nós nem temos para investir no reino. Ele estava a falar de consagração total e exclusiva. O peregrino tem que ter essa consagração total e exclusiva. Mochila leve, não ficar dividido, senão vamos ficar presos, não vamos conseguir caminhar, não vamos muito longe. Nada nem ninguém impediu Jesus de fazer a vontade do Pai, porque ele estava leve, ele estava livre, ele não tinha amarras, nada que pudesse prendê-lo, não tinha pecado, não carregava pesos, a sua vida era uma vida livre, e muitas vezes nós não somos livres para seguir no caminho de Jesus. Ele enviou seus discípulos e pediu que eles fossem leves. Ele disse, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Foi assim que ele orientou. Eles estavam leves. Devemos também andar leves, prontos para ir e obedecer, porque Jesus pode nos mandar de uma hora para outra, falar, olha, agora vão para lá, vão para cá. Ah, não posso, porque eu tenho 10 propriedades para cuidar. Ah, não posso, porque tenho dívida de 50 anos no banco para pagar. Ah, não posso, porque... E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, e falo por mim também, a andarmos leves. Peregrino tem que andar leve, senão não vai longe, vai ser difícil seguir ao Senhor. Agora, Jesus, sendo breve para terminarmos, só nos pede que levemos uma coisa na bagagem. Uma única coisa ele pediu que nós pudéssemos levar. Foi o que ele pediu que levássemos. Se alguém quiser me seguir, ou seja, seguir a Jesus na peregrinação que ele propõe, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é a bagagem que Jesus nos dá. Não um objeto como eu tenho nas minhas mãos, mas o que significa carregar, tomar a sua cruz. Na verdade, anular o meu egoísmo, estar crucificado com Cristo, para que Ele possa, então, viver em mim. Só assim eu posso me libertar do peso desnecessário. E a minha peregrinação vai ser diariamente morrer para mim próprio, morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver e ressurgir diariamente para uma vida nova de quem segue a Jesus Cristo, de quem é um peregrino que anda leve. Esse é um grande desafio para nós. Para mim, pessoalmente, é um grande desafio. E essa é a ideia vida nova que nós queremos deixar hoje, que pela fé nós somos peregrinos. Estamos a seguir a Jesus Cristo, queremos obedecer-lhe, queremos seguir os seus passos e queremos, sem dúvida, tomar a nossa cruz em autonegação e ter uma consagração total a Ele. E caminharmos por onde Ele nos conduzir, indo leves, indo leves. Que esse desafio possa falar a cada um de nós nessa manhã, essa identidade de peregrinos. Às vezes esquecemos que temos essa identidade e não estamos a viver como peregrinos. Nós estamos a viver como aquele que é imerso no mundo e nem parece que conhece Jesus.
Mas a pessoa que conhece a Jesus, ela está no mundo também, mas ela vai transformar o mundo à sua volta ao fazer a vontade do Pai. Então tenhamos essa percepção, essa noção de que pela fé nós somos peregrinos, seguidores e anunciadores de Jesus Cristo. E para citar Paulo, que o Senhor conduza o coração de cada um de vós ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que Deus os abençoe.